O pessoal tá me ouvindo já? Já começou a aula? Deixa eu só testar aqui. Já estamos ao vivo, pelo que me falaram aqui. Se vocês estiverem me ouvindo, vai me dando um toque, já vai comentando aí no chat, vai falando de onde vocês estão assistindo a aula para eu ver aqui. Vou testar o som, tá? Deixa eu abaixar aqui meu celular, que eu fico com ele do lado aqui para testar se tá tudo certo. Deixa eu só dar uma olhadinha. Som ok. Então, galera, é o seguinte, o meu som aqui tá ok, beleza? Então, qualquer coisa, se você tiver com problema no som, coloque um fone. Geralmente quem escuta do celular acaba ficando com o som mais baixo, então aproveita isso aí. Coloca um fone aí para facilitar. Se você precisar, pega um caderno, se você quiser anotar, faz faz essas anotações, isso vai ajudar muito vocês. Tem muito conteúdo legal para eu falar aqui. Então a gente vai falar bastante aí hoje sobre essa perda muscular diafragmática e periférica no paciente com DPOC, e isso vai ajudar muito a vocês entenderem tudo que eu venho falando nessa semana. Se você não acompanhou todas as aulas no Instagram, tudo, mas isso vai ajudar você a entender tudo que eu venho falando sobre essas manifestações sistêmicas que o paciente com DPOC tem e o que isso vai implicar na sua prática do dia a dia. Muitas pessoas me procuraram e falaram assim, mas professor, o senhor vai falar de ventilação mecânica também? Porque as pessoas gostam muito desse assunto de ventilação mecânica. Eu falei sobre isso ontem. E sim, nós vamos falar de ventilação mecânica. Né? O nosso desafio DPOC é um desafio de 21 dias que a gente vai abordar tudo, desde a ventilação mecânica. Então, por isso que, desde do diagnóstico até a ventilação mecânica. Então, por isso que é importante e é legal vocês acompanharem tudo. Porque aí vocês conseguem ter uma ideia do que vocês vão fazer com o paciente. Por que acontece? As pessoas muitas vezes vão querer só ventilação mecânica, só querem entender de ventilação mecânica. Né? Ah, então eu quero lá aprender como ventilar meu paciente com DPOC. Tudo bem, mas e aí? Você vai ventilar seu paciente com DPOC, mas você sabe qual é a fisiopatologia do DPOC? Você sabe o que esse paciente apresenta de manifestação sistêmica e que isso pode influenciar, por exemplo, no tempo de ventilação mecânica desse paciente? O que você, fisioterapeuta, consegue, por exemplo, tirar de aprendizado da fisiopatologia e entender que isso pode estar te atrapalhando, por exemplo, na progressão da ventilação, no seu desmame, no que o seu paciente está apresentando. Muitas vezes ele não está melhorando. E por que ele não está melhorando? Ou você quer estubar e ele não passa no teste de respiração espontânea. E por que ele não passou? Quais são as variáveis que eu tenho que avaliar para conseguir melhorar esse desmame difícil desse meu paciente? Já que ele é um paciente com DPOC, ele é um paciente com fraqueza muscular e eu não estou conseguindo trazer resultados para ele efetivos. Então, o que eu preciso fazer para trabalhar isso e aprender a levar o paciente para os melhores resultados? Então, tem muitos erros que a gente comete no dia a dia e eu vou começar citando alguns erros aqui relacionados à aula, que é sobre fraqueza muscular periférica e respiratória, que são os exercícios respiratórios. Então as pessoas elas querem fazer exercício inspiratório com o paciente, achando que isso é um tratamento adequado para o meu paciente, que isso vai trazer resultado. Isso não tem desfecho, isso é um grande erro que as pessoas fazem na prática do dia a dia e que elas poderiam otimizar o seu tempo ao invés de fazer esse tipo de exercício, esse tipo de abordagem que não tem eficácia e poder se concentrar em coisas que realmente vão trazer benefícios e mudanças para o paciente de vocês. Então vale a pena a gente começar a acompanhar a aula para ter essa ideia. Então hoje nós vamos falar de manifestação sistêmica na doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu vou falar dos músculos respiratórios e dos músculos periféricos. O meu nome é Fernanda Cássio Batista. Eu sou professor de educação física, sou fisioterapeuta, sou especialista em terapia intensiva adulto pela Sobrafir Cofito, sou mestre em terapia intensiva e sou idealizador do curso de ventilação mecânica descomplicada 2.0. Então hoje o que eu, Fernando, vou fazer aqui com vocês? Então hoje nós vamos falar sobre esses mecanismos, óbvio, esse é o tema da aula. Nós vamos entender o que isso pode, de certa maneira, influenciar o meu paciente, né? O que eu posso tirar de proveito disso. E depois eu vou apresentar o meu curso de ventilação mecânica que está com inscrições abertas, tá bom? Então, galera, fazendo uma rápida revisão aqui pra gente, pra quem perdeu as aulas e se situar, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é progressiva, então ela vai progredir ao longo do tempo.
Infelizmente é uma doença que a gente não vai conseguir curar, mas a gente consegue amenizar. A gente consegue dar mais qualidade de vida para esse paciente. A gente consegue deixar esse paciente mais confortável a sua vida no dia a dia quando eu vou realmente abordar um paciente com essa doença que é a DPOC. Mas lembrando, ela não reverte, ela é crônica, ela é progressiva e ela ocorre por uma resposta inflamatória normal dos pulmões. E aí então o que é isso? Eu vou inalar alguma partícula, seja o cigarro, seja a poluição, seja carvão, não importa. Eu vou inalar alguma coisa que vai gerar uma resposta inflamatória e essa resposta inflamatória vai ser anormal, ela vai ser aumentada, vai ter uma resposta inflamatória muito grande. E isso vai ocorrer pelo aumento do número de células inflamatórias que vão migrar para o meu pulmão para tentar combater essas partículas. Só que essa partícula, como você inala, por exemplo, a fumaça do cigarro, e são inúmeras partículas, você vai ter um processo inflamatório muito grande que a sua célula de defesa vai tentar corrigir, mas na verdade ela vai gerar problemas para esse paciente. Vai formar muitos radicais livres, vai liberar muita citocina inflamatória, então isso vai alterar mecanismos antioxidantes. Tá? Então, por exemplo, você pode alterar a função da glutationa, esse paciente não consegue mais ter combate, né, adequado dos radicais livres, que a gente tem os processos oxidantes e antioxidantes, a gente tem as citocinas pró-inflamatórias e ao mesmo tempo elas podem não ser tão inflamatórias, elas podem ser benéficas, mas tudo isso vai depender da quantidade que a gente tem e o que está estimulando isso, tá? Então, galera, só para lembrar, uma doença crônica progressiva. Junto com isso, vai vir o descondicionamento físico. Esse paciente vai perder condicionamento físico porque ele vai ter limitação ventilatória e alterações musculares. Beleza? Então a gente sabe que o paciente tem manifestações respiratórias e o paciente tem manifestações muitas vezes sistêmicas. Capite? Boa noite, pessoal. Vamos continuar a aula aqui. Vai chegando aí, vai mandando o seu boa noite, vai falando da onde que você está assistindo a aula, compartilha com o amigo de vocês, curtam a nossa página, dê joinha aí, ativa o sininho da nossa página para receber todas as nossas notificações. Novamente, revisando aqui, eu tenho esse quadro onde aqui à esquerda eu tenho as manifestações locais, e as manifestações locais elas se referem às manifestações nos pulmões. E as sistêmicas no processo extrapulmonar, tá? Então, como que isso funciona? Olhem o quadro muito bem, assim, se concentram nesse quadro, que eu vou falar só sobre ele agora rapidamente, tá? Nas manifestações locais, já que esse paciente ele tem um processo inflamatório crônico, progressivo, esse processo inflamatório vai gerar destruição do tecido pulmonar e com isso a gente vai ter redução do VF1, tá? O VF1 é um dos parâmetros mais assim utilizados para dar o diagnóstico e enquadrar o paciente na gravidade do GOLD 1, 2, 3, 4, tá? É a função pulmonar feita pela espirometria. Ele vai ter redução do VF1 porque ele vai ter destruição dos seus alvéolos. Esse alvéolo vai ter destruição das suas elastinas. O seu recuo elástico alveolar, ele vai ter uma perda de recuo elástico, né? Além de lesões em vias aéreas, perda de tração radial dos pequenos bronquíolos e tudo mais. Junto com isso, vai ocorrer hiperinsuflação pulmonar desse paciente, tá? Então, isso também não é ruim. Isso vai contribuir também para a limitação ventilatória. A limitação ventilatória, por sua vez, vai gerar dispneia nesse paciente, tá? E a dispneia, junto com a limitação ventilatória, vai gerar limitação nas atividades de vida diária. Esse paciente não vai querer fazer atividades de vida diária, ele vai ficar com medo, porque toda vez que ele faz algo, ele sente falta de ar. Então, para ele não é interessante sentir isso, ele vai ficar em repouso. E com isso ele vai descondicionar, ele vai perder mais condicionamento físico, também vai perder massa muscular, tá? Vai diminuir a tolerância do exercício e vai ter queda na qualidade de vida. Junto com as manifestações sistêmicas, né, que tem as locais no pulmão e tem a sistêmica que é no corpo todo. Ele vai ter também um aumento de processo inflamatório porque ele vai ter excesso de liberação de citocinas. Então todas aí, ó, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 1 beta e fator de necrose tumoral. Todas essas interleucinas elas são chamadas de pró-inflamatórias. E essa liberação de citocinas pró-inflamatórias
também vai aumentar o estresse oxidativo. O estresse oxidativo, junto com os mediadores inflamatórios, por sua vez, gera anorexia nesse paciente. Ele não vai ter fome. Lembra que eu falei da perda de peso? Então tudo se encaixa. Ele não tem fome, ele vai ficar desnutrido. Com isso, ele vai perder massa muscular periférica, vai diminuir a tolerância ao exercício e a qualidade de vida. Nessa onda, a musculatura respiratória também pode sofrer, da mesma forma que a periférica sofre. Beleza? Tudo bem? Gente, o meu chat está um pouquinho atrasado, ele demora às vezes, então assim, vão falando de onde vocês estão assistindo a aula, eu vou vendo aqui qualquer coisa, mas ele está um pouquinho demorado, ele está demorando para atualizar, eu não sei por que o meu canal, que o meu canal tá assim. Infelizmente é algo do meu celular. Desde a outra aula ele já estava meio atrasado, tá? Mas aí a gente vai respondendo qualquer coisa aí que vocês tiverem. Bom, então quando a gente fala de músculo respiratório, a gente tem que lembrar, né, que os pacientes com DPOC, como eu falei, frequentemente eles apresentam fraqueza e diminuição do endurance dos músculos respiratórios. Então não é só o periférico que sofre, o respiratório também sofre. É uma coisa muito comum de acontecer com esses pacientes. Então vocês vão ver isso no dia a dia, tanto no paciente no hospital, como no paciente, por exemplo, que está na sua casa esperando a sua reabilitação com o fisioterapeuta e com a equipe multi. Existem vários fatores que podem piorar essa função, né? E alterar a estrutura muscular desse paciente. Então, a gente tem fatores intrínsecos, musculares e extrínsecos, né? Então, qual que é o fator intrínseco? Mudanças do tamanho da fibra muscular. Então, tudo quando eu tô falando de intrínseco, eu tô falando do músculo mesmo, tá? Então, mudanças da fibra muscular. O que são essas mudanças? Eu falei ontem sobre isso, e eu falei na aula de perda de peso também da terça. O paciente ele perde número de mitocôndrias e com isso ele não consegue ter uma respiração celular adequada muscular mesmo. E ele começa a fazer um remodelamento do músculo. Ele perde comprimento de sarcômero, então altera o comprimento de sarcômero porque ele começa a catabolizar essa musculatura, mesmo do músculo respiratório, tá, gente? E aí ele começa a perder massa e alteração de metabolismo muscular. Como fator extrínseco, ele tem as alterações geométricas da parede torácica. Então a parede torácica vai alterar, lembra-se da alteração da parede torácica do paciente, ele vai ter mudanças no volume pulmonar, ele vai ser hiperinsuflado, vai ter alterações metabólicas sistêmicas e tudo isso vai contribuir para que ele piore muito a biomecânica desse músculo. Então, é um músculo que intrinsecamente já está prejudicado e extrinsecamente ele tem outros fatores que atrapalham mais ainda com que ele tenha uma boa mecânica, um bom torque de contração. Revisando, esses aqui são os dois tipos de paciente com DPOC que a gente mostrou nas aulas como uma classificação didática que era muito utilizada no passado. O paciente efizematoso à sua esquerda e à sua direita o paciente que é o paciente mais bronquítico, vamos dizer assim. Hoje a gente sabe que não tem mais essa classificação e essa divisão tão proeminente, então todos eles se encaixam, mas de certa forma esses pacientes eles têm uma perda de massa muscular importante, tem perda de massa de gordura também. Claro que o da direita ele é mais gordinho, mas eles têm uma perda de massa muscular e de gordura muito importante e isso vai afetar o prognóstico desse paciente. Se esse paciente interna com vocês na UTI, por exemplo, se vocês não dominarem a questão da ventilação mecânica, como ventilar esse paciente adequadamente, deixar ele de um tempo adequado sedado, tirar a sedação no melhor momento, que ele já está desinsuflado, que ele já não tem resistência aumentada, para poupar também até a musculatura, porque a gente deixa ele menos tempo sedado. Então, uma coisa é você deixar ele 2 dias sedados, uma coisa é você deixar ele uma semana. Então, quando eu deixo esse paciente sedado entre 24 e 48 horas, e a gente vai buscar as causas da descompensação, e a gente vai tratar essa descompensação, eu vou conseguir tirar essa sedação mais cedo, eu vou conseguir estubar esse paciente mais cedo, e eu vou conseguir fazer com que esse paciente não tenha tanta perda de massa muscular, porque ele ficou só 2 dias sedados, só 48 horas. Então perceba que esse grupo de paciente é um grupo de paciente que sofre muito, né, com o imobilismo, com a sedação, com o choque séptico.
com a polineuropatia que ele pode ter. Então a gente tem que manusear esse paciente de forma correta e tentar tirar da ventilação o mais rápido possível. Dentro ainda dessa parte dos músculos respiratórios, a gente tem que lembrar que a hiperinsuflação pulmonar é um dos fatores que vai prejudicar a função do músculo diafragmático, porque ele vai alterar a forma e a geometria da parede torácica e leva à redução crônica da zona de aposição do diafragma. Então, a zona de aposição do diafragma, o que acontece? O paciente ele vai ter um rebaixamento do diafragma e com esse rebaixamento ele vai ter uma redução no comprimento das fibras. Lembra? Deixa eu ver se eu tô falando para a câmera aqui com a minha mão, deixa eu mudar aqui. Lembra que quando eu alongo as fibras, eu aumento o comprimento. Quando eu contraio, eu diminuo o comprimento. Então, esse músculo diafragmático, quando ele vai para baixo, né, ele está sendo retificado, ele está diminuindo o comprimento das suas fibras. Logo, ele não vai conseguir, por exemplo, fazer uma contração adequada, tá? Sim, Júlio, se você está no Physio Membership, essa aula vai estar lá na plataforma do Physio Membership, fica tranquila. Quem é assinante do curso de ventilação mecânica e do Physio Membership, né, tem todas as aulas ao vivo para assistir depois. Então, esse paciente, como ele tem essa contração, ele tem encurtamento das fibras. E com isso, infelizmente, ele vai ter uma redução do seu torque de força muscular. Com isso, além disso, esse pulmão vai ficar hiperinsuflado e ele vai ter dificuldade para aumentar o volume corrente. Então esse paciente ele não gera volumes correntes tão altos assim, porque esse paciente já é hiperinsuflado. Beleza? Tudo bem, galera? Tranquilo? Manda um ok aí se está tudo tranquilo, se vocês estão curtindo. Fala para mim aí, dá um feedback pra gente. Ainda falando dos músculos respiratórios, né? Lembrando que além desse encurtamento muscular, né, por conta dessa retificação, o paciente com DPOC, ele trabalha com aumento da carga mecânica, porque ele tem limitação ao fluxo aéreo. Então ele tem aumento de resistência das vias aéreas, além das mudanças do tórax. Então perceba que esse paciente ele tem um músculo que já está retificado, que já não está conseguindo trabalhar adequadamente, mas ele ainda tem a limitação ao fluxo ventilatório que piora muito. Se todo mundo aí já leu o West, deve lembrar que ele fala lá que quando eu diminuo o raio pela metade, eu posso aumentar a resistência em até 16 vezes. Então eu aumento a resistência 16 vezes. Então isso é clássico. O aumento de resistência das vias aéreas vai fazer com que esse músculo respiratório tenha que se contrair mais forte. E no caso do DPOC, ele já tem uma desvantagem mecânica e isso é muito ruim para ele. Além de tudo, esse paciente vai estar emagrecido, perda de massa muscular, tem estado eletrolítico alterado, tem mediadores pró-inflamatórios e liberação em excesso e fator de crescimento que vai alterar na função muscular respiratória desse paciente. Por um lado, o diafragma preserva a propriedade intrínseca de gerar pressão, mas a função muscular está prejudicada. O que é isso? Ele preserva a capacidade de gerar força, de gerar contração, mas ele tem desvantagens. Ele tem desvantagens porque os fatores extrínsecos estão atrapalhando. Então, o que eu falei aqui? Por mais que ele tenha adaptações musculares, ele tem perda mitocondrial e tudo mais, mas o músculo respiratório ele consegue preservar essa propriedade de gerar força, de gerar contração. Mas o que vai atrapalhar ele é o fator extrínseco. É isso aqui, esse rebaixamento, essa hiperinsuflação pulmonar. Isso vai atrapalhar com que ele renda mais, que esse músculo renda mais. É esse o problema do DPOC basicamente. Então você precisa condicionar melhor esse músculo para que ele consiga se adaptar a esses fatores extrínsecos que estão atrapalhando ele. E como você faz isso? A gente vai ver daqui para frente. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Então também eu tenho que lembrar que na estrutura do diafragma ocorrem mudanças. Eu falei disso, né? Eu tenho um aumento da fração de fibras tipo 1 e diminuição da tipo 2. Eu tenho um aumento de oxidação de todas as fibras. Ele tenta se adaptar. O paciente com DPOC ele vai tentar se adaptar. Né? É uma adaptação aeróbia do diafragma diante essa doença dele. Só que ela é insuficiente para restabelecer a força e o endurance dos valores normais. Então, o fato dele ter fibras tipo 1 aumentadas não significa que esta adaptação está sendo benéfica para ele, porque ele não consegue restabelecer essa força e essa endurance. Por quê, galera?
Porque primeiro ele começa a perder mitocôndria, ele começa a perder toda a parte de respiração celular, e aí esse músculo ele tenta se readaptar para continuar conseguindo fazer a respiração celular, ter contração adequada e manter a resistência. Então ele começa a transformar as fibras tipo 2 em fibras tipo 1, porque a gente não é bem a tipo 2, a gente tem 3 tipos de fibra. Tipo 1, tipo 2 e aquelas mistas. Então essas mistas, elas passam a ganhar mais mitocôndria como uma forma de adaptação para se transformar na fibra tipo 1, só que ela não é tão eficiente assim para conseguir manter tudo isso que a gente precisa. E como eu falei, o fator extrínseco dele, que é muito ruim, por exemplo, é aqui esse tórax em barril, né? Olha só, olha as imagens da esquerda e olha as imagens da direita. Enquanto vocês olham a imagem, eu vou tomar uma aguinha aqui. E quem quiser aí no chat, responde para mim. O que a gente vê de mais importante nessa imagem aqui, que é um fator extrínseco importantíssimo para o paciente DPOC? Claro, é o tórax em barril, né? Mas o tórax em barril ocorre por um aumento do diâmetro, né? Do diâmetro antero-posterior do tórax, né? Então, esse aumento antero-posterior do diâmetro do tórax faz com que as nossas costelas, né, a costela do paciente, fique mais horizontalizada, porque esse pulmão está hiperinsuflado. E aí, meu amigo, esse paciente tem uma inúmera desvantagem mecânica para gerar força de contração desse músculo diafragmático. Mesmo com todas as adaptações que ele tem dificuldade para gerar pressão. E aí, lembrando que o músculo respiratório, o músculo diafragmático, ele é composto aí pelo diafragma, 60 a 40% do diafragma, ele é composto pelo diafragma, que tem 60% de fibras tipo 1 e 40% de fibras tipo 2. Ele é composto pelos músculos intercostais, que tem 46% de fibra tipo 1 e 66% de fibra tipo 2. O escaleno, né, ele é considerado até um músculo respiratório primário hoje em dia. Antes ele era secundário, mas eles dizem que até primário. Ele vai depender da literatura, tá? Porque dizem que mesmo em respiração calma, ele é ativado, né? Ele tem uma pequena ativação. Ele tem 60% de fibras tipo 1 e 65 tipo 2. Perdão. Não, tá errado esse valor, gente. Não é 60 e 65, não. Perdão. É 60% tipo 1 e 40 tipo 2. Eu digitei errado, tá? Desculpa. E os abdominais aqui também tem as suas divisões. Lembrando que o abdominal ele é diferenciado porque ele tem reto, ele tem transverso e tem oblíquo, tá? Beleza? E o que eu, fisioterapeuta, posso fazer com esse paciente? Por exemplo, eu posso treinar esse paciente aumentando a Pmax dele. Aumentando a Pmax, eu vou diminuir um negócio chamado metaborreflexo inspiratório e, inevitavelmente, eu vou reduzir a sensação de dispneia. Então, eu posso treinar esse músculo inspiratório sem o threshold ou o power breathing. O que está na foto é o power breathing. Sim, eu posso. Se eu fizer exercício de força muscular periférica e treinamento cardiorrespiratório, indiretamente eu estou trabalhando o músculo respiratório. Mas, se eu quiser trabalhar o músculo respiratório de forma direta, eu vou ter que ir para os incentivadores respiratórios, que é o threshold e o power breathing. E aí, eu vou medir a Pmax do meu paciente, eu vou pegar aquele valor de Pmax, eu vou calcular uma porcentagem de carga de 30, 40, 50, tem literaturas que falam até 60, 70%, eu já acho 70% muito alto, mas até 60 ali tá tranquilo, e a gente vai trabalhar com o paciente com o seu threshold, com o seu power briefing, e a gente vai trabalhar para que ele ganhe Pmax, e junto com a Pmax eu desensibilize o metaborreflexo inspiratório. O que é o metaborreflexo inspiratório? Quando eu estou utilizando muito o diafragma, então eu estou numa atividade e eu estou andando, por exemplo, eu estou precisando de músculo na minha perna, mas ao mesmo tempo que eu estou andando, o meu débito cardíaco e a minha ventilação aumentam. O fluxo sanguíneo que vai para o músculo para ajudar na deambulação vai ser desviado do músculo para o diafragma, porque o meu diafragma está aumentando a contração. E eu preciso também mandar sangue para cá.
E o que acontece? Por uma descarga do sistema nervoso central, aqueles capilares e aqueles vasos que estavam vasodilatados na minha perna vão constringir para desviar o fluxo de lá para o diafragma. Isso é comum, isso chama metaborreflexo inspiratório. Ele está muito alto, por exemplo, no paciente CC, é muito comum no paciente DPOC também. Então, quando a gente faz o TMI, a gente vai aumentar a Pmax, aumentar a força de torque, de contração, para que a gente sensibilize isso. E outra coisa, lembra do fator intrínseco e do fator extrínseco? Lembra que o extrínseco, tá aqui um deles, eu não posso mudar. Isso eu não vou mudar. Meu paciente vai ter tórax em barril, o meu paciente vai ter o diafragma retificado, vai ter horizontalização das costelas, ele vai ser hiperinsuflado. Se eu não consigo mudar isso, eu vou mudar os músculos, eu vou gerar mais potência, eu vou dar mais força para esse músculo. Junto com isso, eu aumento a Pmax e desensibilizo o metaborreflexo inspiratório, que está aqui nesse quadro para vocês. Vou dar o exemplo novamente do que eu falei agora com visual para ficar mais fácil para vocês. Notem que tem uma pessoa fazendo um aparelhinho chamado cadeira extensora. A cadeira extensora ela é utilizada para contração e fortalecimento e hipertrofia do músculo quadríceps femoral. Quando esse paciente está fazendo isso, o que ele faz? O que acontece com ele? O meu corpo precisa mandar mais sangue para aquele músculo, então ele vasodilata. Vamos vasodilatar para jogar mais sangue ali. Ele começa a fazer os exercícios. Só que aí, por conta desse exercício, o batimento cardíaco dele acelera, porque acelera o débito cardíaco e a ventilação alveolar dele aumenta. Então o diafragma começa a contrair mais forte. Com isso, o meu sistema nervoso central fala: opa, meu diafragma está contraindo mais forte, está precisando de mais sangue para remover metabólitos, ele não pode fadigar, porque esse músculo é de músculo da vida, se ele parar eu morro. Então eu vou jogar uma descarga aferente no frênico, o meu sistema nervoso central vai gerar uma descarga simpática, que vai gerar vasoconstrição no quadríceps desse paciente, vai diminuir o transporte de oxigênio para o quadríceps, pode gerar fadiga do músculo periférico, mas vai mandar esse sangue pro diafragma. Isso acontece muito, por exemplo, com paciente com atleta, com cara que corre, corredor, ciclista. O que esses caras têm feito hoje em dia para melhorar isso, para melhorar o pico de VO2 deles? Eles têm treinado TMI junto com o treino deles normal que eles fazem no dia a dia. E eu posso fazer isso com o meu paciente também sem problemas nenhum. Beleza? Tudo bem aqui com os músculos respiratórios, tudo tranquilo. Respondam para mim aí no chat, me fala se tá tudo bem, se vocês curtiram, que eu vou continuar. Nós vamos falar agora do músculo periférico, que é a outra parte que a gente tem que entender. Mas antes, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês me falem se vocês entenderam, se tá tudo bem aí do músculo periférico. Percebe que se eu falei do músculo periférico para vocês, o que eu tô dizendo para vocês? Eu tô dizendo que vocês têm que treinar esse músculo. Eu tô dizendo para vocês que não é para vocês ficarem fazendo exercício inspiratório, pedindo para o paciente puxar e soltar o ar, tá? Esses exercícios não trazem desfecho. Eu tô falando para você que você tem que otimizar o músculo desse DPOC. Por quê? Quem assistiu todas as aulas, ele tem perda de peso, ele tem manifestação sistêmica, ele tem dispneia, ele tem queda de condicionamento. Eu preciso melhorar isso nesse meu paciente. Ah, tá secretivo e tal, posso fazer uma higienização brônquica antes de treinar o músculo? Sim, se ele tiver muito secretivo e você for treinar esse músculo, ele não vai conseguir. Então você sim pode fazer uma boa higienização brônquica nesse paciente e depois começar o treinamento. Beleza? Então vamos lá agora falar dos músculos periféricos. O paciente com DPOC, né, principalmente aqueles que ficam muito tempo internado e que usam muito sistema de saúde, a gente já sabe que eles têm a força muscular de quadríceps muito menor do que aqueles que usam serviço de saúde por menos vezes, como por exemplo 2 vezes ao ano. Então, quanto mais vezes esse paciente interna, quanto mais vezes esse paciente precisa ir procurar um auxílio no hospital, porque ele descompensa, ele está mal,
essa musculatura diafragmática, essa musculatura de quadríceps, perdão, vai ficando menor, vai perdendo tamanho. Olha a imagem aqui, ó. Uma imagem tem 119 centímetros quadrados e a outra tem 80 centímetros quadrados, comparando um paciente não DPOC com um paciente com DPOC. Então, a perda de tamanho de músculo de quadríceps, gente, está totalmente relacionada com a possibilidade de má prognóstico, tá? Então temos que tomar cuidado com isso. É por isso que a gente treina muito esses músculos. Por isso que a gente tem que pensar no quadríceps. Dá para usar eletroestimulação. Depois eu vou falar sobre isso. Ana, você pode usar EPAP para higienização brônquica sim, tá? Só que treino de EPAP ele não tem uma função tão boa para respiração, embora eu sei que tem alguns trabalhos que estudam, que também faz a inspiração mesmo com EPAP, mas não é muito interessante. Utiliza o TMI, que é muito mais interessante para esse paciente, tá? Então, quando a gente avalia os valores de área de secção transversa da coxa desse paciente por tomo, né? E a gente vê menores que 70 centímetros quadrados, eles são o maior preditor para mortalidade. Então significa que esse paciente está catabolizando demais. Quando ele tem menos de 70 centímetros quadrados de diâmetro visto na tomografia de quadríceps, é porque esse paciente ele tem muito mais catabolismo do que anabolismo. E agora a minha pergunta, por que esse cara cataboliza? Vocês, quem assistiu minha aula vai saber, vai lembrar. Ele cataboliza porque ele tem excesso de mediador inflamatório sendo liberado, ele tem anorexia, ele não come adequadamente, ele tem hipermetabolismo, ele tem dispneia, ele tem hipóxia, que pode gerar perda e diminuição de hormônio da testosterona. Então, olha, ele tem descondicionamento físico, ele usa muito poucos músculos inferiores, porque como ele tem dispneia, ele começa a fazer mais coisas com o membro superior para poupar e gastar menos energia. Então, tudo isso leva o meu paciente a descondicionamento, a perda de massa muscular e a perda dessa circunferência, né, de quadríceps, sendo que o ponto crítico é menor que 70 centímetros quadrados, avaliado pela tomografia, tá bom? Então não esqueçam isso, isso é um dado importante. Isso também vai mostrar que ele já tem um baita impacto de alteração estrutural e função muscular periférica. Então esse paciente muitas vezes ele tem um quadro de saúde bem delicado, é aquele paciente que interna várias vezes no ano e que vai complicar rapidamente. Por isso que nós como profissionais da saúde, como nós estamos envolvidos na reabilitação, né, o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, o fono, o médico, o enfermeiro, todos nós estamos envolvidos na reabilitação, porque é um processo multi, nós precisamos tentar trazer esse paciente para que ele venha fazer essas coisas, essas reabilitações, esses tratamentos, tudo que ele precisa para que ele melhore. Nós precisamos tentar mostrar para esse paciente que ele precisa daquilo. Eu acho que assim, poucas pessoas gostam de fazer exercício físico. Eu não gosto, muitas pessoas aqui também não devem gostar, mas a gente faz porque precisa, porque faz bem para a saúde. E esse paciente vai precisar tentar e fazer um esforço muito grande para ele colocar um processo de reabilitação pulmonar dentro da vida dele, entendendo que ele não pode parar, que essa reabilitação pulmonar na vida dele vai ser para sempre. Ele não pode parar, porque a gente tem o princípio da reversibilidade. Se esse paciente parar de fazer reabilitação, ele vai ter perda do que ele ganhou, né? Então, galera, temos que convencer esse paciente. Beleza? Tudo bem? Galera, vocês estão preocupados com a nova variante? Já temos 2 casos no Brasil, hein? Um caso em São Paulo, um caso em Minas. A gente ainda não sabe muito sobre ela, né? Parece que eles não sabem se ela é altamente transmissível, eles não sabem ainda se ela pode reinfectar ou não, mas eles acreditam que sim. E o que eles estão vendo que os casos que nós tivemos agora são casos leves, mas pode ser que venha a ter casos graves. Olha que interessante, né? Essa variante surgiu lá na África, onde tinham só 7% das pessoas vacinadas. Então perceba que o mundo esqueceu da África, literalmente, essas pessoas não foram vacinadas e infelizmente a variante surgiu ali daquele grupo que não estava vacinado e agora vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer, infelizmente. Bom, galera,
voltando aqui para a força e massa muscular desse paciente, né? Então a fraqueza muscular é proporcional à perda de massa muscular. O que ele quer dizer? Quanto maior a perda de massa muscular, mais fraqueza. Por quê? Porque se eu tenho menos músculo, eu tenho menos torque, né? Então o músculo, ele diminui de tamanho ou aumenta de tamanho de acordo com o estímulo que você dá. E claro, outras variáveis, tá? Catabolismo, anabolismo, mas ele vai variar de tamanho de acordo com o estímulo que você dá. O paciente DPOC, ele tem muito estímulo, muito estímulo para que ele tenha perda de massa muscular. Então ele vai perder massa muscular, vai ter mais fraqueza. Os membros superiores, ele tem fraqueza também, tá? Mas quando a gente compara o DPOC com pessoas normais entre aspas, que não tem DPOC, claro que os membros superiores e inferiores desse paciente com DPOC é muito mais fraco. Mas o DPOC tem uma perda de força muscular de membro inferior muito maior. Porque qual a explicação que a gente acha? É que ele faz muita atividade de membro superior e ele diminui muito a sua marcha, porque ele sente muito dispneia. Então ele começa a ficar mais sedentário. E lembrando que o músculo das pernas, né, músculo do tronco e das pernas, eles são músculos que a gente usa praticamente o dia todo para nos manter em pé. Então são músculos com alta resistência à sobrecarga. Mas se eu não treinar esse músculo, eu também vou perder. Então, se você não usa, você não tem ganho, você não tem estímulo de anabolismo, você tem estímulo de catabolismo. Então, o fato dele não usar muito esse músculo, talvez seja um fator para explicar essa fraqueza de membro inferior muito predominante. Beleza? Na morfologia muscular, óbvio que ele tem redução da atividade contrátil do músculo, né? Se eu falei que a atividade contrátil do músculo é ruim, então ele vai ter perda de trofismo. Ele vai ter alteração no balanço entre síntese e degradação. O que é isso? O balanço anabolismo e catabolismo. O catabolismo desse paciente vai estar muito mais elevado que o anabolismo. Então, a capacidade de criar e manter músculo estará menor do que a capacidade de destruir os aminoácidos, quebrar essas cadeias de aminoácidos, perder músculo e até usar esses aminoácidos como forma de energia. Beleza? Então, como consequência do desuso e da imobilização prolongada, ele tem perda. E quando esse cara interna com você na UTI e ele vai para a ventilação mecânica, o que acontece com esse paciente? Lembra do que eu falei da fisiopatologia? Ele vai ter tudo exacerbado. Liberação de mediador inflamatório exacerbado, ele vai estar entubado sob pressão positiva, músculo diafragmático paralisado, músculo periférico paralisado, catabolismo acelerado pela paralisação muscular, e se ele tiver uma sepse, aumento de mediador inflamatório, produção de radicais livres, mais perda muscular, mais limitações para a vida desse paciente e mais dificuldade para tirar ele do tubo se a gente demorar para tirar ele do tubo. Então lá essa é a importância de entender a ventilação. Depois a gente ainda vai falar de ventilação num outro momento, mas eu também vou falar para vocês do meu curso que tem essa aula de ventilação em DPOC lá. Então, além dessa redistribuição das fibras musculares, né, que esse paciente tem, a gente fala também que a secção transversal, né, tanto de fibras de contração lenta como de contração rápida, se reduzem. Então ele perde músculo e ele perde fibra 1 e fibra 2. Não importa qual a fibra, ele perde as duas. Dentro disso ainda, ele tem a bioenergética muscular. A bioenergética muscular, na verdade, é essa energia muscular. Ele tem uma alteração bioenergética. Ele tem redução das enzimas oxidativas, das mitocôndrias. E ele tem aumento das enzimas glicolíticas. Então ele começa a utilizar mais glicose como fonte de energia. E ele não consegue utilizar tanto oxigênio como fonte de energia lá no ciclo de Krebs. Por isso que o músculo dele também fadiga muito rápida. Ele também tem perda do metabolismo da fosfocreatina muscular. Lembra da fosfocreatina muscular para a produção de ATP? Lembra que as pessoas fazem suplementação de creatina para aumentar e melhorar o metabolismo da fosfocreatina muscular e ter mais potência durante o treino, uma melhor recuperação durante o treino? As pessoas usam de 3 a 5 gramas diárias de creatina. E 30% das pessoas que usam não responde ao uso da creatina, o resto responde. Então,
que é? Resumindo, esse paciente ele tem uma baixa capacidade oxidativa, uma baixa capacidade de usar o oxigênio, de captar esse oxigênio, de mandar lá e fazer todo o processo do ciclo de Krebs, o ciclo de respiração celular. Então esse paciente ele vai ter uma capacidade glicolítica normal ou aumentada, né? E o metabolismo anaeróbio alático diminuído. O que é isso? Ele vai usar mais glicose como fonte de energia, ele vai fadigar rapidamente, mas o metabolismo anaeróbio alático dele está diminuído. Então, o que acontece? Esse paciente, além de tudo, ele vai também ter grande produção de lactato durante as suas atividades físicas. E quando eu digo atividade física, atividade do dia a dia, tá? Ele fadiga muito rápido. E aí, como ele tem redução desse metabolismo anaeróbio alático, responsável pelas atividades de alta intensidade e curta duração, ele vai ter mais intolerância ao exercício. Por quê? O que é? Em outras palavras, para ficar mais fácil para você, o metabolismo anaeróbio alático é o metabolismo da fosfocreatina. Como esse metabolismo da fosfocreatina está diminuído, ele vai usar o glicolítico lático. Então ele vai usar muita glicose, ele vai produzir muito ácido lático, ele vai entrar numa acidose lática durante o exercício ou qualquer atividade do dia a dia, porque ele também não consegue utilizar o oxigênio para o ciclo de Krebs. Então a gente aprendeu que no metabolismo glicolítico a gente tem menor produção de ATP do que no oxidativo, né? Com oxigênio no ciclo de Krebs. Então com isso a produção de lactato vai aumentar muito rápido, ele vai fadigar, a musculatura não vai conseguir manter trabalho e ele vai ter que remover esse lactato para utilizar novamente como fonte de energia e produção de ATP, tá? Lembra, isso é fisiologia do exercício aplicada ao paciente com DPOC. Isso é muito importante. Tudo bem aí, galera? Todo mundo vivo? Glasgow 15, responde aí pra mim se tá todo mundo bem. E ainda justo com isso, eu tenho diminuição do condicionamento. E aqui eu tô falando de cardiorrespiratório. O condicionamento cardíaco desse paciente tá mal. Automaticamente vai refletir no respiratório. Por isso que a gente fala cardiorrespiratório. Então, esse paciente ele tem um aumento de demanda ventilatória muito grande, porque ele tem dispneia. E ele sente falta de ar, ele sente dispneia, ele sente cansaço. Então ele vai reduzir essas atividades. E aí ele vai virar um sedentário, porque ele tem dispneia, ele fala, poxa, se eu tenho dispneia para fazer exercício, eu não vou fazer. Eu vou ficar de boa, vou ficar em casa, tranquilo, sentadão, vou fazer só os exercícios que eu preciso, vou me movimentar o mínimo possível. E com isso ele vai perder condicionamento cardiorrespiratório. Além, claro, de perder massa muscular, que a gente já falou. E a capacidade aeróbica, que é a capacidade que a gente tem de treinamento muscular, cardiomuscular, né, que é o treinamento do nosso coração, isso é extremamente importante, porque esse paciente, quando ele tem um descondicionamento físico, ele, em qualquer esforço, ele aumenta muito o débito cardíaco, aumenta muito a demanda ventilatória e ele vai ter dispneia muito fácil. Então eu preciso tratar esse condicionamento. Então, pensando no paciente com DPOC, né, a disfunção do músculo esquelético, ela tem uma etiologia, né? Ela tem uma etiologia pela inflamação sistêmica, pelo descondicionamento, pela baixa ingesta nutricional, que é a depressão nutricional, porque ele tem redução de hormônios anabólicos, testosterona, alteração tiroidiana em T3 e T4, TSH. Ele tem estresse oxidativo, ele tem hipóxia e hipoxemia, e ainda esse cara muitas vezes usa corticosteroide, que vai gerar miopatia por uso em excesso de corticosteroide, de corticoide. Então percebe que é muito drástico a situação para esse paciente. E aí, o que eu, Fernando, fisioterapeuta, e vocês aí, por exemplo, a Júlia, o Ilan, o Gildelino, a Edivan, Rosinalva, a Ana, o Alisson, a Bianca e tudo mais, a Andréa, o que vocês podem fazer para esse paciente? O que vocês, como fisioterapeuta, podem dar para esse paciente de bom? Reabilitação pulmonar, galera. A reabilitação pulmonar melhora a dispneia e a tolerância desses pacientes à dispneia. Evidência A. A reabilitação diminui a internação, a hospitalização desses pacientes por exacerbação. É uma evidência B, mas é uma evidência forte. A reabilitação diminui
os sintomas de ansiedade e depressão. Então eu também trato a ansiedade e a depressão com exercício. Se você conhece alguém que tem ansiedade e depressão, exercício físico é o melhor remédio. Você pode tomar o remédio que for, a droga que for, mas se você não fizer atividade física, você não tem melhoras. Então tudo isso faz parte. Olha isso, evidência A e evidência B são as melhores evidências que nós temos. E como que eu faço isso? Eu já vou mostrar no slide como você pode fazer isso, tá? Você pode educar esse paciente. Então, ele tem que ser educado. A evidência é mais baixa, mas você tem que educar ele, você tem que orientar ele, você tem que ensinar o que ele pode fazer e o que ele não pode, tá? E tem que integrar esse paciente nos programas de reabilitação pulmonar. E o que você pode fazer como treinamento aeróbico? O que vocês podem fazer? Exercício aeróbico deve ser iniciado independente do estágio do DPOC. E esse tipo de exercício vai trazer muitos benefícios. A gente vai trazer muitos benefícios como aumento de enzimas oxidativas, ou seja, aumento de mitocôndrias. A atividade aeróbica ela é perfeita para dar adaptação metabólica. O exercício muscular também gera aumento de mitocôndria, mas a atividade aeróbica ela é perfeita para isso. Você vai melhorar a capilarização dos músculos que você treina, você vai aumentar o limiar anaeróbio, você também vai fazer com que esse coração tenha uma irrigação muito melhor, porque você melhora a contração e a diástole desse coração. Você vai melhorar o consumo máximo de oxigênio, você vai melhorar o seu metabolismo da creatina fosfato, que a gente falou que ele tem problemas com isso. Você vai melhorar a forma que esse paciente tem de reaproveitar o lactato para utilizar como fonte de energia. Você vai ter também melhora do fluxo cerebral, você vai ter regulação de neurotransmissores de forma muito adequada, você vai diminuir a incidência de transtornos mentais nesses pacientes, você vai ter liberação de GABA, norepinefrina, dopamina, serotonina, coisas que vão trazer prazer, melhora do ânimo para esse paciente. Galera, então vale muito a pena. Esse paciente tem sistemas opioides, vai liberar endorfina, vai liberar encefalinas, ele vai sentir prazer. Claro, a atividade física, durante a atividade física, não é tão prazerosa assim, mas isso traz prazer depois. Você vai aumentar a angiogênese, a neurogênese, a sinaptogênese e a gliconeogênese. Você vai aumentar tudo que ele precisa. Você vai ter também o efeito neuroprotetor para esse paciente. Você vai diminuir os processos inflamatórios, porque quando você faz atividade física, você diminui as citocinas pró-inflamatórias. E você vai melhorar o sinal de IGF-1, vai melhorar a liberação de testosterona, vai melhorar tudo. O hormônio de crescimento, tudo isso melhora no paciente que faz exercício físico. E no DPOC, nada mais do que também tirando todos esses benefícios, você vai melhorar a limitação ventilatória, você vai dar mais tolerância para ele, você vai aumentar a sua força e ele vai ter melhor qualidade de vida. Olha que coisa boa, é tudo que ele precisa. E você vai treinar força. Então você vai treinar musculação mesmo, você não precisa ir para academia com ele, mas você vai ter que fazer um teste de 1RM ou um teste subjetivo de força e você vai fazer exercícios de cadeia cinética fechada e exercício de cadeia cinética aberta. Tudo bem, vocês lembram cadeia cinética fechada e aberta? Se alguém não lembrar, decora assim. Exercício de cadeia cinética fechada são exercícios que eu uso grandes grupos musculares ao mesmo tempo, mais de um grupo muscular ao mesmo tempo. E geralmente o ponto onde eu estou apoiando o meu membro é fixo e o meu corpo se movimenta. Cadeia cinética aberta é quando eu trabalho músculos de forma mais isolada. Eu até posso trabalhar um ou dois grupos musculares, mas é mais isolado. E o ponto distal de onde eu estou trabalhando, ou o peso, ou o que eu estou trabalhando de ponto distal, ele se movimenta. Então, por exemplo, cadeia cinética fechada, um grande exemplo, agachamento. Um aparelho da academia que é cadeia cinética fechada, leg press, supino, a barra que eu puxo, né? Cadeia cinética aberta, rosca direta, elevações de membros superiores, cadeia extensora, cadeia flexora, são essas coisas. Então vocês podem adaptar isso para o dia a dia do paciente do hospital, fazendo com o que vocês têm, ou vocês também podem adaptar na casa do paciente. E vocês podem fazer isso independente do paciente estar em ventilação mecânica ou não. O importante é fazer. Certo?
Gente, vocês estão gostando? Tudo bem? Eu falei numa língua muito difícil ou não? Falei de uma forma fácil para vocês, né? Para vocês pegarem. Tranquilo para vocês? Uma outra coisa que vocês podem usar é a estimulação elétrica neuromuscular, o famoso FES. Se eu precisar, eu posso estimular com o FES e eu posso estimular até com a corrente russa, né? Então tudo vai depender de como está esse músculo, como está essa força, como está essa função. E aí você pode utilizar também, nesses pacientes que têm doença grave, a eletroestimulação de quadríceps. Tem que tomar cuidado, né? Pegar um protocolinho legal, você tem que respeitar o TI, o T-off, né? Para você evitar também a fadiga muscular nesse paciente. Mas você pode utilizar esse tipo de eletroestimulação sim, e isso auxilia inclusive no ganho de força e no ganho de massa muscular para esse paciente. Só que lembra que eu falei que esse processo ele é multiprofissional? Então, se esse paciente não come bem, ele não vai ganhar massa muscular, não vai ganhar força. Então, esse paciente tem que estar comendo bem para fazer atividade, ele tem que estar bem orientado para economizar energia durante o dia, para gastar energia na reabilitação. Então, o processo não é tão simples. Atender um paciente DPOC envolve inúmeras coisas que eu preciso pensar e que eu preciso planejar. No hospital, talvez fique um pouco mais fácil, porque ele recebe aquela dieta padrão, que já é calculada pela nutrição, o médico faz os exames e os perfis clínicos para ele, às vezes faz um perfil hormonal, tá tudo bem assistido, ele tá com a fono, tá com o espessante, tá com a físio, tá tudo legal, tá com a enfermagem. Só que quando esse cara vai para casa, será que ele tá comendo direito? Será que a nutricionista que mandou ele para casa tá dando alimentos que são fáceis para ele comer, que ele não cansa, que ele tem prazer, que são gostosos, que estão calculados de questões de macronutrientes adequado para ele, para que eu consiga ganhar massa muscular? Porque a partir do momento que eu começo a estimular esse músculo e eu não tenho macronutriente para suprir isso, em vez de ganhar massa muscular, eu vou perder massa muscular. Então isso tudo tem que ser balanceado, tá? Galera, então agora eu vou pedir licença para vocês, já eu volto para responder as dúvidas de vocês e eu vou apresentar, como eu falei, o meu curso de ventilação mecânica 2.0. Esse curso de ventilação mecânica ele pode ser feito pelo fisioterapeuta e pelo enfermeiro e pelo médico, tá? Ele tem um certificado de 110 horas aulas e ele foi feito para vocês aprenderem tudo o que vocês precisam sobre ventilação mecânica. Óbvio que a gente passou por um problema na Covid-19, enfim, a gente foi muito falado durante essa pandemia, né? Falou muito do fisioterapeuta ligado à ventilação mecânica e até no pós-Covid. Então a gente tem que pensar que essa oportunidade veio. Algumas pessoas aproveitaram muito bem essa oportunidade, outras pessoas infelizmente não aproveitaram. E a gente tem que tentar aproveitar da melhor forma possível, da melhor forma que eu consigo agregar conhecimento para mim e para o que eu quero levar para o meu paciente. Então a gente tem que lembrar que a educação está passando por um momento delicado e hoje nós temos muitos profissionais inseguros nos hospitais, muitos profissionais que ainda estão desatualizados e a gente precisa melhorar isso. A gente precisa ter mais entendimento técnico, mais embasamento científico, mais domínio de prática, assertividade. Eu vou falar de duas coisas, eu não sei se vocês já ouviram falar, que a gente usa muito para trabalhar com vocês, com os profissionais. Uma coisa chamada hard skill e soft skill. Hard skill é o seu conhecimento técnico-científico. É muito importante para você ser contratado para um hospital, para você entrar numa empresa. A primeira coisa que a gente olha no profissional é o hard skill, é o quanto ele tem de formação técnica científica. Depois que você está dentro do hospital e você já está inserido dentro da empresa, você vai trabalhar o soft skill, é o seu relacionamento com a equipe, como você se relaciona, como você vai gerir conflitos, como que você se porta em determinadas situações. Então são duas coisas extremamente importantes que nós vemos nos funcionários. Mas para você entrar no hospital, o seu hard skill tem que estar muito bom. E como que você faz o seu hard skill ficar melhor? Estudando, tendo conhecimento técnico-científico. Então, junto com o meu programa de ventilação mecânica que eu vou apresentar para vocês hoje, é um programa que é para deixar mais completo a ventilação mecânica para vocês, para democratizar o conhecimento e que para vocês aprendam ventilação de vez, de forma fácil, numa linguagem fácil, igual eu fiz aqui na aula. E o que eu vou entregar para você melhorar o seu hard skill, o seu conhecimento? Eu vou entregar 30 aulas para você, tá? 30 aulas, de um curso só tem 30 aulas. Vou entregar vários bônus
de artigos, materiais com artigos científicos separados por aula. Você vai receber as aulas em PDF, você vai receber um arquivo de cálculo com os principais cálculos para você usar na terapia intensiva. Você vai ter grupo de Telegram para tirar dúvidas e fazer network com a galera. Você vai ter certificado de 110 horas aulas e você vai ter acesso limitado por um ano. As aulas, elas são divididas para facilitar o seu aprendizado. Então você vai aprender no módulo 1, por exemplo, tudo de sedação, analgesia e monitorização do paciente crítico. São 15 aulas. As aulas estão aqui na tela. Processo de intubação, pneumonia associada à ventilação mecânica. Tem cuidados da enfermagem, sim, porque o fisioterapeuta precisa entender o que a enfermagem faz. Você vai ter aula de correlação, balanço hídrico e congestão pulmonar, de lesão associada a dispositivo médico, vai saber tudo de sedação e analgesia, tudo de manejo na dor, avaliação de delírio, correlação de droga vasoativa e ventilação mecânica, drogas vasoativas e recrutamento, dispositivos invasivos, PAI, PVC, monitorização hemodinâmica avançada. Já viu falar do Vigileu, por exemplo? Isso, vai ter lá. Você vai saber avaliar e vai saber o que é o aparelho, por que eu uso ele. Pressão intracraniana. Então esse módulo, ele é ensinado para vocês por uma enfermeira, Joandra Marques. A enfermeira Joandra Marques, que era do INCOR, hoje ela está em outro hospital, ela saiu do INCOR para um outro desafio. Ela é top especialista em sedação, analgesia e monitorização do paciente crítico. Depois, no módulo 2, você vai aprender ventilação mecânica do zero. Se você não sabe VM, você vai aprender do zero. Como a introdução de ventilação mecânica, funcionamento do ventilador, cuidados na VM, conceitos de ventilação, parâmetros e modalidades. Quem vai ensinar isso para vocês é o Felipe Campos, do NetFisio, meu amigo de Barretos. No módulo 3, você vai aprender comigo insuficiência respiratória, VNI, vai aprender sobre impactos da pressão positiva, assincronia, vai aprender a ventilar pacientes com doenças intersticiais, vai aprender a ventilar paciente com DPOC, paciente asmático, paciente com SARA, posição prona, vai ter aula de Driving Pressure Mechanical Power e vai ter aula comigo de cuidados da enfermagem, que são aqueles cuidados que a gente divide com o paciente junto com a enfermagem. Tudo isso vai ser ensinado por nós três, pela professora Joandra, pelo Felipe Campos e por mim, professor Fernando Batista. Todos nós temos aí uma vasta experiência em ventilação mecânica e terapia intensiva. Além disso, você vai ganhar um bônus especial sobre Covid-19. Você também vai ganhar uma aula de cuidados paliativos. Como eu falei, você vai ganhar os artigos selecionados, tem mais de 100 artigos. Vai ter materiais das aulas, que são os PDFs. Você vai ter replay das 3 jornadas de ventilação mecânica que eu já fiz e o grupo de Telegram. Então assim, galera, se você quiser expandir seu conhecimento, a hora é agora. Se você quiser melhorar o seu hard skill, essa é a oportunidade que você tem agora para você ter um hard skill melhorado e você conseguir entrar naquele hospital que você quer. Se você quer ter melhor capacidade de argumentação, se você quer ter segurança, se você quer ter resultados adequados, se você, dentro do seu hard skill, você quer minimizar os seus erros à beira do leito, você quer ter o reconhecimento da equipe, essa é a hora. Essa é a oportunidade que eu estou dando para vocês entrarem no meu curso. E se você não gostar do meu curso, não tem problema. Se você entrar e falar, cara, eu não gostei, esse curso não é para mim, a gente devolve seu dinheiro até 15 dias. Você manda um e-mail pra gente e a gente devolve todo o seu dinheiro. Não tem problema. Qual que é o grande lance aqui para vocês, galera? Esse curso meu, ele vale mais de R$1.000. Hoje, ele custa R$ 997. Se você entrar na plataforma, ele custa R$ 997. Hoje é o último dia da Black Friday, da Black November, né? Então a gente vai fazer a Black November hoje para vocês, porque vocês participaram do desafio 21 dias e você vai ter um desconto até as 23 horas e 59 minutos do dia de hoje. Então você não vai pagar 997, sim 347 ou 12 de 33,81. O Felipe vai soltar o link aí para vocês, é só você clicar e vir fazer parte. Você vai receber 30 aulas, certificado de 110 horas aula, especial de Covid, cuidados paliativos, materiais de aulas de PDF, artigos, replay do desafio 21 dias, grupo de Telegram e um acesso. Se você não gostar, eu dou 15 dias para você. Felipe vai soltar o link aí e você vai participar. E aí você tá falando assim, pô professor, mas o senhor falou muito aí do curso de VM, eu quero muito o seu curso de VM. Mas eu também queria o Physio Membership. Então, se você adquirir o meu curso de ventilação mecânica hoje, você vai levar de tela junto o Physio Membership. Clica no link que você vai ganhar
o meu curso de ventilação mecânica, que está aqui na plataforma para vocês. Esse curso está aqui dentro, ele tem muita coisa, tem a terceira jornada, a segunda jornada, a primeira jornada de ventilação. Cara, tem tudo, tem os esquentas, tem as aulas, tem um módulo de atualização, que eu atualizo todo tema novo que sai, eu atualizo e coloco na plataforma. Então, por exemplo, só do curso de atualização, galera, eu tenho aqui para vocês, ó, 5 aulas já que eu coloquei. Vou dar o um exemplo aqui, ó. Pausa inspiratória em PSV, mitos da AVM, mobilização passiva, gaso arterial e chaves para o sucesso no desmame. Pô, eu falei o que para vocês mesmo? Que se você entrar na ventilação mecânica, você ainda vai ter o Physio Membership. Se você entrar no meu curso de VM agora, você ainda vai ganhar o Physio Membership, que tem mais 30 e poucos cursos. Ao todo, você vai ganhar 40 cursos. Então, além de você ganhar o meu de ventilação, que está aqui dentro, ó, Programa de Ventilação Mecânica 2.0 Descomplicada, você vai ter o curso de raciocínio clínico da Renata para você fazer, você vai ter outro curso da Renata aqui chamado Clínica Descomplicada, que é um curso gigantesco também. Você vai ter aula de ventilação mecânica avançada com a Lara, você vai aprender modalidades avançadas, você vai ter aula de prática baseada em evidência para Lara Poleto também. Você vai aprender guia de prescrição clínica com a Ju, galera. Você vai ter aula de prescrição clínica com a Ju, de A a Z. Você vai ter aulas de ventilação mecânica comigo também, vai ter o meu podcast lá. Você vai poder participar de imersão mensais que nós temos no Physio Membership. O que é isso? A gente se encontra mensalmente com vocês para dar aula ao vivo só para vocês que fazem parte do Physio Membership. Então, gente, ó, tem aula de óxido nítrico, TENS, de dor, questionário subjetivo, ultrassonografia na terapia intensiva. Galera, tem coisa demais, tem aula de gestão. Se você quiser melhorar o seu soft skill, lembra que eu falei? Hard skill, soft skill. Se você entrou no hospital, você tem um ótimo hard skill, um bom conhecimento técnico-científico. Agora eu quero melhorar também o meu soft skill. Tem aula de gestão para você aqui, ó, que eu gravei. Galera, tem muita coisa legal. São 40 cursos. Não são 40 aulas, são 40 cursos com certificados de 4 a 110 horas, tá? Então, se você comprar o meu curso de ventilação mecânica 2.0 hoje, você vai aprender a ventilação mecânica de forma descomplicada por apenas 347 e você ainda vai levar de lambuja para você o Physio Membership, você ainda vai levar de lambuja dentro do Physio Membership as mentorias que a gente tem todos os meses. Felipe vai soltar o link de novo aí para vocês, é só vocês clicarem no link e vir fazer parte. É fácil, é um valor muito barato, 347 não é nada. Se você dividir isso aí mensalmente, você vai pagar 12 de 33,81. É muito mais barato que comprar uma pizza, galera. Mandem as perguntas de vocês. É o que a Julie falou, o membership é uma plataforma para a vida toda. E é isso mesmo, porque você tem conteúdos mensais lá, galera. Então é muito bom. Gente, meu bate-papo aqui demora um pouco às vezes, mas mandem as perguntas para vocês. Rose, cálculo de VM. Deixa eu pegar aqui um módulo aqui para você. Peraí, deixa eu voltar aqui. Você vai aprender alguns cálculos de VM, sim. Você vai aprender essas coisas no módulo básico, tá? Deixa eu pegar aqui. Ele está... Deixa eu só pegar aqui o curso novamente. Peraí, só um minutinho. Ele está dentro do módulo básico, tá? E dentro do módulo básico, ele vai ficar nessa região aqui, ó. Aqui dentro da plataforma você pega tudo. Tudo aquilo que eu falei tá aqui, ó. Você vem aqui, você pega seus artigos, ó. Só vou mostrar pra vocês, só pra vocês verem, tá? Ó. Cadê, ó? Artigo científico. Espero que esteja tudo funcionando pra não ficar com vergonha. Ó, vários artigos científicos divididos por aulas, tá vendo? Você pega por aulas, ó. Posição prona, artigos diversos, driving pressure. Eu sempre alimento ali, tá? Ó, arquivo. Você vai pegar os arquivos com cálculo aqui. O certificado, você vai pegar dentro da plataforma. Eu não vou conseguir te mostrar o certificado agora, porque eu preciso ticar todas as aulas como feitas, tá? Depois eu vou mostrar aqui onde você tica as aulas, só para você ver. Ó,
Tem os slides que também estão aqui. Gente, tem coisa pra caramba. O grupo de Telegram, você vai clicar aqui. Tá? E é isso. Tem muita coisa. Tem um grupo de Facebook. As aulas. Aula de cálculo. Você vai ter nas aulas de ventilação mecânica básica. Tá? Que são os conceitos, parâmetros e módulos. Tudo dentro disso você vai ter cálculos, tá? Além disso, você vai ter o grupo de Telegram para participar comigo, tirar suas dúvidas quando você precisar. Você também tem as atualizações que eu coloco dentro da plataforma para ajudar vocês. Então assim, galera, você vai aprender tudo que você precisa de ventilação mecânica. Tudo que você precisa do zero, tá? Vai valer muito a pena. Então assim, não vacila, galera. Aproveita, esse meu curso é um dos cursos mais completos que tem. Ele tem 110 horas de certificado. Ah, eu esqueci de mostrar aonde você tica, tá? Para pegar o certificado, perdão. Você vai ticar dentro da aula. Deixa eu pegar aqui, só para mostrar para você como que você faz, tá? Você vai vir aqui dentro do programa e do lado esquerdo da aula você vai colocar como ela, você vai terminar ela, tá? E aí você vai colocar ela como vista. Deixa eu pegar essa aula aqui de insuficiência respiratória, que é a minha, tá? Ó, eu já visualizei essa aula, tá vendo? Eu vou clicar aqui, a minha aula vai rodar. E aí depois que a minha aula rodar, eu vou marcar aqui, ó, desmarcar como visto. Eu desmarquei, ó, não terminei a aula. Ah, eu já acabei a aula, não quero rever mais, eu marco como visto. A hora que você marcar todas as aulas como visto, automaticamente é liberado o certificado para você e você resgata o certificado na plataforma. O nosso certificado ele é válido para qualquer curso, porque ele é um certificado validado. E claro, você vai prestar concurso, ele também pode te ajudar para um concurso, para uma prova de título, enfim. Tudo isso ajuda, tá? Além disso, você vai ter os certificados do Physio Membership. Como eu falei, o Physio Membership tem 33 aulas, mais os cursos da Renata e da Ju, mais os meus cursos, totalizando você vai ter 40 cursos. Só o meu curso tem 110 horas aula. E você ainda vai ter certificados do curso do Physio Membership, que vão variar de 4 a 40 horas. Então você vai ter certificado pra caramba, uma baita de uma atualização científica que vai valer muito a pena. Então clica no link e vem fazer parte do nosso curso de ventilação e ganhe o Physio Membership aí de lambuja para você. A Carol falou assim: você poderia explicar sobre TMI para higiene brônquica? Cara, o TMI é para fortalecimento da musculatura, para treino de força. Para higiene brônquica, você vai usar manobras de higiene brônquica e você pode usar o EPAP também para higiene brônquica. O EPAP ele também pode ser utilizado. Ele é utilizado para higiene brônquica muito, por exemplo, em pacientes com fibrose cística. O TMI é treino muscular inspiratório. Eu vou usar o Power Breathing ou o Threshold, que gera carga, né, resistência, para treinar o diafragma. Algumas pessoas gostam de treinar o diafragma com Respiron, com Voldine, mas aí a gente não consegue mensurar a carga, a gente não consegue quantificar essa carga. Eu posso treinar com Respiron? Ah, posso. Qual que é o problema? Posso. Se for para treinar um músculo, eu posso. Mas eu não vou conseguir colocar uma carga. Eu não sei o valor da carga que eu vou colocar, tá bom? Valeu, galera, muito obrigado. Quem tiver mais pergunta, a Julie falou que a paciente dela está super resistente a comer. Ju, por que que acontece? Ela não quer comer porque ela tem anorexia pela liberação de mediadores inflamatórios. Então a gente precisa adequar uma alimentação prazerosa para ela. A nutrição, a nutróloga ou a nutricionista que for atender ela tem que adequar uma dieta basicamente que ela goste, né? Que seja prazerosa para ela, tá bom? Galera, vocês gostaram da aula? Responde aí pra mim se foi legal. Compartilha essa aula aí com seus amigos. Eu vou deixar essa aula pra vocês gravada no YouTube. Siga a gente, clique no sininho. Entra no nosso grupo. O Felipão vai soltar o link novamente. Só lembrando pra vocês novamente, galera. É um curso com 110 horas aula. Tem 3 módulos, mais de 30 aulas. Tem os bônus. Ainda lá dentro da plataforma, que eu esqueci de mostrar pra vocês, tem as dúvidas comentadas. Além de todos os cursos, além dessas atualizações, ainda tem as dúvidas comentadas que eu gravo e deixo lá para vocês aqui, ó. Dúvidas comentadas. Então, por exemplo, ventilar volume ou ventilar pressão? Qual que é melhor? Eu gravo uma aula aqui
mostrando, uma aula não, eu respondo essa dúvida falando para vocês se é melhor ventilação a pressão ou volume. Ah, eu tenho outra dúvida, né? Então a minha outra dúvida é o paciente com DPOC, não passou em teste de respiração espontânea. O que, que eu faço? Eu estubo ou mando para tráqueo, né? Por exemplo, eu terminei de assistir toda a minha aula, minhas aulas, eu quero pegar o meu certificado. Aqui embaixo eu vou emitir o meu certificado, olha lá, ó, tá? Só que aí, ó, tá vendo, ó? O seu certificado só pode ser emitido após assistir todas as aulas. Então você tem que ticar todas as aulas como assistida. Por que, que nas minhas não estão todas assistidas? Porque esse meu login é o meu login de acompanhamento dos cursos. Eu fico acompanhando esse curso, eu vejo as aulas, mas eu não tico ela, eu só fico vendo. Eu quero ver como tá. Eu acho que tem que entrar alguma coisa nova, eu gravo e coloco dentro da plataforma. Então, essa é a nossa ideia. É levar um curso para vocês bom, completo, tá? Que vocês tenham condições de estudar, de aprender e melhorar o seu hard skill, melhorar o seu conhecimento técnico científico. Não esqueçam, o meu hard skill, meu conhecimento técnico científico é muito importante para eu entrar no serviço que eu quero. Para eu conseguir, por exemplo, mostrar para aquele serviço que eu mereço estar ali, que eu quero estar ali. Então, essa é a parte para você expandir o seu conhecimento. E se você não gostar do curso, a gente devolve em 15 dias para você. É só você mandar e-mail, a gente devolve o dinheiro de vocês. Então, galera, além das aulas, você tem especial Covid, artigos selecionados, replay da jornada, cuidados paliativos, materiais, grupo de Telegram para falar comigo diretamente e leva de bandeja o Physio Membership. Então, galera, está esperando o que para você melhorar o seu conhecimento técnico-científico? Está esperando o que para você ser um profissional que tenha conhecimento, que seja bem visto como o seu hard skill bem trabalhado? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar essa palavra bonita, mas isso hoje está sendo muito implantado nos hospitais e principalmente nos serviços que têm qualidade. E isso vai ser cobrado. Isso é extremamente importante. E o que é ter isso? É conhecimento, é expandir seu conhecimento, é saber levar resultados. O hospital vai cobrar resultado de você, saber argumentar, saber ter segurança, minimizar erros. Então a gente tem, por exemplo, uma planilha de minimização de erros, né? Que a gente chama de FEMEA. A gente acompanha os erros que ocorrem para a gente minimizar, né? Então são coisas que a gente vai colocando no hospital e de interesse para toda a equipe. São coisas que a gente tem que fazer, tem que ampliar, tem que ter uma visão diferenciada. E eu só vou ter essa visão diferenciada quando o meu conhecimento técnico-científico estiver bem alinhado. Tá? Alinhem bem o seu conhecimento técnico-científico para depois vocês melhorarem outros quesitos na vida de vocês. Lembrando que o curso está 997 e hoje até 23,59 você vai pagar 347. O Felipe está soltando o link novamente aí para você. É só você clicar e você vir fazer parte do nosso conhecimento, do nosso clube de membros. O Physio Membership é um clube de membros. E aí, por isso, eu coloquei o meu curso de ventilação mecânica lá dentro. Porque eu não estava achando justo os meus alunos de ventilação mecânica não estarem inseridos no nosso clube de membros. Porque o Physio Membership é a comunidade da Liga da Física Intensiva. Então, a gente quer colocar todos os nossos alunos dentro dessa comunidade. E lembrando que você vai ter aulas de mentorias mensais com os professores, comigo, tem com o Felipe, tem com a Ju, tem com a Renata, tem com os professores do Physio Membership. Então vale muito a pena, galera. Clica no link, não deixa de participar do nosso desafio. Nós já mandamos o material lá no grupo para vocês. E lembrando que vai ter mais aula essa semana e terça que vem nós vamos nos encontrar aqui no YouTube para falar sobre ventilação mecânica no DPOC. Então, terça-feira que vem, eu vou vir aqui e vou ajudar vocês a entenderem ventilação mecânica no DPOC, que eu sei que vocês estão loucos para isso, tá? Galera, tudo bem? Tranquilo? Todo mundo entendeu a aula? Todo mundo? Alguém tem mais alguma pergunta, tá? Para fazer para mim aí? Aproveite que a gente está ao vivo aqui, que eu já vou encerrar o carrinho daqui 2 minutinhos. Então, se alguém tiver pergunta, mande as perguntas. Não esqueçam, antes de sair do chat, se você vai embora, coloca lá, clica no sininho, segue a gente. Me segue no meu Instagram também,
tem o Instagram da Liga e tem o meu, @profernandobatista1. Tá aí no slide aí, ó, bonitinho. Segue eu lá. Eu tenho bastante conteúdo lá também que eu coloco gratuito para vocês. E vale a pena. Se precisar também, pode chamar no Insta, a gente tá sempre acessível. Às vezes eu demoro um pouquinho por conta do trabalho, mas eu sempre respondo a todos vocês. Felipe, solta o link mais uma vez e aí a gente vai encerrar essa live, tá? A gente vai deixar disponível lá no YouTube para vocês reassistirem. Quem estiver dentro do Physio Membership e dentro do meu curso de ventilação mecânica 2.0, depois vai ver também esse desafio para vocês, porque a gente vai subir isso lá. Beleza? Gente, muito obrigado, uma ótima noite para vocês. Obrigado para quem veio aqui aturar novamente esse professor falar com vocês, tá bom? E eu espero vocês para o nosso próximo encontro. Beleza? Galera, vamos ficar de olho nessa nova variante. Espero que a gente não passe por mais um momento desagradável. Espero que a gente consiga passar por isso e vencer isso da melhor forma possível, né? Porque ninguém merece. Beleza? Felipe, vou encerrar. Solta o link aí pra galera clicar, vir fazer parte do nosso Physio Membership, da nossa comunidade, do meu curso de ventilação mecânica, que estará aberto as inscrições até o final desse desafio. E hoje é o super desconto para vocês. Valeu, galera. Muito obrigado.